Olá, eu sou a Michele Souza, sou enfermeira da Atenção Primária à Saúde. Atualmente eu trabalho numa unidade de saúde da família no município de Joinville e eu fui convidada para abordar o tema entrevista domiciliar nos casos de óbito infantil e materno. Eu sei que a Fátima e a Silvia já vieram aqui e já conversaram sobre a importância da investigação de óbito, quais são os objetivos da investigação de óbito, trouxeram alguns dados sobre os óbitos infantis e maternos no município de Joinville, então eu vou me ater exclusivamente à situação da entrevista domiciliar. O objetivo da entrevista domiciliar é fazer coleta de dados do atendimento à gestante e à criança, reconstruindo a história de vida e de morte delas, para poder entender um pouquinho melhor quais foram os problemas ocorridos em cada evento que possa ter levado ao óbito. Esse entendimento vai proporcionar uma melhoria na qualidade e na organização do cuidado, da assistência e vai ajudar municípios e profissionais de saúde a prevenir novos casos de óbito, que esse é o objetivo final da investigação de óbito infantil e materno. Então, por que a entrevista tem que ser no domicílio? É uma pergunta que as pessoas normalmente fazem. O domicílio é o melhor local para que a gente possa compreender as condições físicas, ambientais, socioeconômicas, culturais e também um pouquinho da dinâmica familiar. E isso ajuda a gente a compreender os eventos que levaram ao óbito infantil e materno. Além disso, o domicílio é um ambiente confortável e acolhedor para quem vai ser entrevistado. É muito melhor para ele falar desse tema que é delicado, né? Porque a pessoa que está sendo entrevistada ainda está vivenciando o período de luto, então é muito mais confortável para ela abordar esse tema no domicílio do que numa instituição de saúde. Quando ocorre um óbito infantil ou materno, normalmente as equipes de saúde ficam sabendo antes da vigilância ou antes do comitê, porque o óbito acontece no nosso território. Ou os agentes comunitários trazem essa informação para a gente, ou a própria família vem à unidade de saúde para conversar com a gente sobre o ocorrido. O fato é que a gente fica sabendo antes. Mas a investigação só vai acontecer de fato quando nós fomos notificados pela Vigilância de Saúde ou pelo comitê. E isso acontece de que maneira aqui em Joinville? Eles mandam um e-mail para a unidade de saúde e nesse e-mail consta a declaração de óbito infantil ou materna, com todos os dados relativos ao diagnóstico da causa da morte, e as fichas de investigação. Essas fichas de investigação, elas podem ser fichas de investigação materna, fetal ou infantil. E elas são divididas em dois tipos de ficha, as que chegam para a gente na atenção básica. A ficha de serviço ambulatorial, onde nós vamos fazer um levantamento documental de toda a assistência prestada à pessoa que faleceu, ou a criança, ou a mãe, né, a mulher. Então, nós vamos utilizar prontuário eletrônico e outros instrumentos que eu já vou falar daqui a pouco, mas é um registro documental. E a ficha de entrevista domiciliar, onde a gente vai coletar a história falada. A gente vai escutar a pessoa que vai ser entrevistada e como ela observou e vivenciou os fatos que levaram ao falecimento doente dela. Então, além dessas fichas, nós utilizamos como instrumentos para avaliação e coleta dos dados o cartão de gestante, a caderneta de saúde da criança, o prontuário eletrônico, relatórios e resumos de alta hospitalar, que normalmente estão de porte da família, encaminhamentos a outros pontos de atenção da rede, isso também é importante para que a gente possa fazer uma avaliação. Ela foi atendida na atenção básica, ela foi encaminhada para o serviço de urgência, ela não foi para esse serviço, né? Foi atendida lá ou não foi, né? Laudos de exames e também prescrições médicas. Quando a gente vai selecionar o entrevistado, a gente considera alguns aspectos, né? Por exemplo, no caso de óbito infantil, preferencialmente a gente vai tentar entrevistar o pai ou a mãe da criança. Nem sempre isso é possível. Às vezes eles não estão emocionalmente disponíveis para falar, às vezes eles já voltaram para a sua rotina de trabalho e não conseguem disponibilizar um tempo para a entrevista. E aí a gente vai tentar selecionar mais alguém da família que possa prestar as informações que a gente precisa.
No caso de óbito materno, a gente vai tentar entrevistar a pessoa que acompanhou o processo. Às vezes é a mãe, às vezes é uma irmã, às vezes é o próprio marido, né? Preferencialmente, essa pessoa deve residir no domicílio, no mesmo domicílio que a pessoa que faleceu. E ela deve ser capaz, a gente tem que avaliar se ela tem condições cognitivas, se ela é capaz de fornecer as informações necessárias para que a gente preencha o instrumento. Preferencialmente que ela seja maior de 15 anos de idade, se a gente não encontrar ninguém. Às vezes a mãe é menor de idade, a gente vai entrevistar a mãe e ela pode ter menos de 15 anos e a gente vai considerar ela assim como uma potencial entrevistada também. Algumas características de quem vai entrevistar essa pessoa e fazer a coleta das informações, né? Ela deve ser uma pessoa qualificada, então ela deve ter em algum momento passado por algum processo de capacitação para preenchimento dos instrumentos disponibilizados. E ela deve ser capaz de entender esses instrumentos e saber coletar as informações necessárias deles. Também é uma pessoa que deve ter um olhar para os aspectos culturais e sociais, e ela tem que ter uma postura livre de julgamento, com responsabilidade, confidencialidade e honestidade. Isso é muito importante. A postura do profissional que vai avaliar é de extrema importância para ele conseguir a colaboração da família. Ele deve lembrar que essa família está de luto, então ela deve ter empatia e respeito nesse momento de luto. Por mais que às vezes a família foi negligente na situação, ninguém quer perder um bebê, ninguém quer que a sua esposa faleça ou que a sua filha faleça numa situação nenhuma, então nós temos que ter empatia por essa família que está enlutada. E sempre lembrar que o entrevistador ele não é responsável por encontrar a causa do óbito, ele é responsável por coletar as informações com qualidade e de maneira fidedigna. O comitê que vai fazer a avaliação de outros instrumentos, de outros pontos de atenção e vai tentar definir as possíveis causas que levaram ao óbito precoce. O Ministério da Saúde também diz que o profissional ele não precisa ser graduado, ele não precisa ter nível superior para aplicar o instrumento. Entretanto, aqui em Joinville foi definido que o instrumento seria aplicado pela enfermeira ou pelo médico. No contexto atual, quem normalmente aplica o instrumento é a enfermeira. Sobre a entrevista, então, propriamente dita, né? Quanto mais cedo ela acontecer, melhor, porque as informações ainda estão vívidas, ainda estão frescas na memória das pessoas e elas não sofreram deturpações, né? Com o passar do tempo, muitas vezes a gente começa a refletir, a achar contextos diferentes para os fatos ocorridos e a gente tende a achar alternativas para os fatos, né? E quanto mais fresco, quanto mais cedo, quanto mais fresca está a nossa memória, mais a gente se atenha realmente ao que aconteceu. Quando uma investigação de óbito ela é encaminhada para a gente tem que entender que ela não é muito frequente. Felizmente, a gente tem um nível de assistência em saúde de qualidade aqui no município e no estado, e que os óbitos infantis e maternos eles não são tão frequentes assim. Então, quando acontece, é importante que a gente dê uma relembrada no instrumento, que a gente imprima, leia o instrumento, relembre as informações que a gente tem que coletar, né? Tente, por exemplo, isso é uma prática nossa na unidade que eu trabalho, a gente preenche o máximo dos instrumentos com as informações que estão disponíveis no prontuário, porque eles são instrumentos extensos. Se a gente for deixar para preencher tudo na presença da pessoa que vai ser entrevistada, isso pode ser cansativo, desgastante e ela está num momento de fragilidade. Então, eu busco pegar a maior parte das informações possíveis em prontuário, junto com o agente comunitário também. O agente comunitário é uma fonte de informações riquíssimas. Então, assim, ele não, às vezes, ele pode nos informar quantas pessoas vivem no domicílio, quantos cômodos tem no domicílio, o grau de instrução das pessoas que vivem no domicílio, o grau de instrução dos pais, que são informações que ele já tem disponível, não tem que ficar perguntando isso para a mãe ou para o pai ou para a pessoa que vai ser entrevistada. Outra coisa que o agente comunitário pode nos ajudar também é na identificação dos potenciais entrevistados, porque ele conhece a família, ele sabe, ele conhece os fatos ocorridos e normalmente ele sabe nos ajudar a identificar quem poderia melhor prestar
as informações necessárias. Quando a gente vai fazer contato com a família, eu normalmente faço um contato telefone, mas já aconteceu da gente ir diretamente no domicílio para estar lá com o entrevistado também, né? Mas quando a gente vai conversar com a família, é importante que a gente se apresente e que a gente esclareça os motivos e os objetivos da entrevista. Lembrando que a família está num momento de fragilidade, pode ser que ela não queira viver novamente todos os fatos ocorridos. Isso causa dor, né? A gente está levando ela para um momento em que talvez ela não queira pensar naquilo agora, novamente, né? Então, quando ela compreende que o objetivo da entrevista é tentar elucidar os fatos para que novas situações como aquela não voltem a acontecer, e que a intenção também da entrevista não é culpabilizar ninguém, nem a família, nem os serviços de saúde, mas sim melhorar a assistência como um todo, a chance de a família colaborar e do entrevistador colaborar é muito maior. Lembrar que gravações, alguns profissionais querem gravar a entrevista porque são muitas informações às vezes, né? Às vezes tem mais de uma pessoa colaborando, às vezes tem mais de um entrevistado. E pode ser que o profissional entrevistador queira gravar a entrevista. Se ele quiser gravar, ele tem que ter uma autorização por escrito dos entrevistados. De maneira geral, eu levo uma prancheta com papéis em branco e vou anotando tudo que a família ou que o entrevistado traz. Muito importante que a gente anote nas palavras deles e que a gente não use os termos técnicos, a gente não interprete aquilo que o entrevistado está trazendo. A orientação do Ministério é que a gente transcreva, que a gente use as palavras do entrevistado para explicar os fatos ocorridos. Também é importante que todos os campos sejam preenchidos, por isso que é importante a gente ler, entender e conhecer o instrumento. E ao finalizar a entrevista, é muito valioso que o profissional coloque a equipe de saúde à disposição da família, para que a família não entenda que ele foi simplesmente um objeto burocrático ali para preencher papel. A gente está lá também preocupado com a saúde física, emocional, mental daquelas pessoas que estão enlutadas, né? A assistência, ela continua a família. Então é importante que a família e o entrevistado sinta que ele tem na equipe de saúde um lugar de acolhimento. Então, vou falar um pouquinho dos desafios, porque, pelo que eu falei até agora, você já deve imaginar que não é muito fácil fazer essa entrevista, não é uma atividade agradável de se fazer, mas ela é extremamente importante. Questões relativas a recursos humanos, elas são um problema em todos os serviços públicos e não é diferente na atenção básica, né? A gente tem, às vezes, falta de profissionais, às vezes a gente tem um excesso de população, algumas vezes estamos vivenciando situações de epidemia, pandemia, e nem sempre a gente consegue ter o profissional disponível em tempo hábil, porque como a Silvia e a Fátima já falaram, existe um prazo para a conclusão dessa investigação de óbito e ele é curto, né? Então nem sempre a gente tem tempo disponível para se deslocar ao domicílio e fazer essa entrevista. E o fato da entrevista ainda estar centralizada na figura da enfermeira acaba dificultando isso ainda mais, porque a enfermeira ela acaba sendo um profissional que acumula muitas atribuições dentro da equipe. Então, acho que é um desafio e algo a considerar a possibilidade de a gente contar com outros profissionais que possam estar fazendo essa entrevista no domicílio com os entrevistados, né, a fim de agilizar a coleta dos dados. Outra coisa também, que é uma dificuldade, é o apoio da equipe multiprofissional. Muitas vezes a gente vai entrevistar a família e a gente se depara com situações sociais, emocionais, que o nosso conhecimento técnico não permite abordar, porque a gente vai invadir o conhecimento de outro colega.
E a gente não tem hoje no município uma equipe de apoio multiprofissional que a gente possa acionar. Ó, aquela família está precisando de um suporte psicológico, está precisando da assistência social para conseguir algum benefício, algum apoio, né? Ainda é muito frágil essa questão no município e aí a gente acaba não conseguindo assistir a família de forma adequada. A guarda e a qualidade dos registros também é um desafio, né? Muitas vezes a gente encontra prontuários mal preenchidos, poucas informações, instrumentos mal preenchidos, né? O fato da gente ter prontuário eletrônico não garante que o registro seja de qualidade, né? Então, é outro desafio que a gestão precisa enfrentar, é como melhorar o registro das informações para que os dados sejam adequadamente coletados. A gente já tem um pouquinho de dificuldade, por tudo que eu falei para vocês, de conseguir um entrevistado. As pessoas se esquivam, elas não querem preencher, elas não querem participar da entrevista, elas dão desculpas, porque não é uma situação fácil mesmo, e às vezes eles não têm nenhuma opinião formada, então eles acham que não vai ser importante serem ouvidos, né? Quando a gente tem vínculo com essa família, é mais fácil, a gente consegue conversar, a gente se aproxima, eles têm mais confiança na gente, então é muito mais fácil a gente convencer ou a gente sensibilizar a família a participar do processo de investigação de óbito quando a gente tem vínculo. Quando isso acontece na iniciativa privada, é um dificultador um pouquinho maior, né? Porque eles não têm vínculo com a gente, eles não confiam nos profissionais do Sistema Único de Saúde, muitas vezes, então fica bem difícil a gente conseguir no domicílio fazer a coleta desses dados e conseguir um entrevistado para poder seguir com a investigação de óbito. E uma das dificuldades que eu vejo enquanto profissional da atenção básica é que a gente preenche os instrumentos e encaminha para o comitê é o responsável por fazer a conclusão da análise das causas de óbito, e muitas vezes essa conclusão não é devolvida para a equipe da atenção básica. E aí a gente se sente como um mero coletador de dados, né? Porque a gente não se sente nem parte e nem responsável pela situação, porque ela não é devolvida para a gente realmente não. A gente faz as nossas próprias análises, as nossas próprias considerações, mas a gente não tem uma devolutiva formal do comitê da conclusão dessa investigação. Então é algo também que a gente precisa melhorar. Eu trouxe algumas reflexões, né, para a gente poder resumir essa apresentação, né? Então, a aplicação do conhecimento sobre os fatores envolvidos no evento do óbito, ela contribui para a melhoria do sistema de atenção à saúde materna e infantil e para a adoção de medidas que levem à prevenção de novas mortes. Isso é o principal mote de todo esse processo de investigação. É importante, então, que a atenção primária ela receba essa devolutiva da conclusão da investigação de óbito, para que ela se sinta parte da solução dos problemas encontrados. E a gente tem que lembrar que no cenário da atenção primária, o cuidado ele continua mesmo após o óbito. Então, temos que sim reconhecer os sinais de sofrimento, reconhecer as necessidades daquela família enlutada e tentar, na medida do possível, proporcionar um cuidado adequado para os membros daquela família. Essas são minhas referências bibliográficas que eu utilizei para a confecção dessa apresentação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui compartilhar meu conhecimento, a minha experiência, né? Colocar a atenção primária à saúde à disposição de todos, porque a gente nunca espera que uma situação dessa vá acontecer próximo a gente ou com a gente, né? Mas se acontecer, pode procurar uma unidade de saúde e tentar se informar melhor sobre o tema trazido aqui.